Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia, graça e oportuno socorro. Meu Deus, existe um trono da graça. E é nesse trono que está a majestade santa do nosso Deus. É nesse trono que está o próprio Yeshua governando e também juntamente a igreja que governa assentada juntamente com Cristo. Muita gente ignora isso, mas nós precisamos conhecer esse trono da graça, esse trono que traz a verdade, a justiça e toda a vontade, todo o princípio santo do nosso Deus. Esse trono muitos o veem como no lugar físico e pensam que é um trono físico dimensionado, por medidas humanas, mas quando a Bíblia fala figurativamente de um trono, está se referindo à majestade, à autoridade do nosso Deus. Está se referindo ao governo desse Deus Todo-Poderoso, onde ele opera com glória, com sua virtude e a própria gratuidade. Você precisa me acompanhar até o final desse estudo para que sua vida seja mais uma vez enriquecida pela palavra de Deus. Muito bem, vamos pegar uma base para falarmos um pouco desse trono. Temos muitas passagens onde esse trono da glória foi visto por Isaías e ele quase morre. E diz que estou perecendo porque ele tinha lábios impuros. O próprio Ezequiel, capítulo 1, você vai ver a glória desse trono e você vai ver relatos ali escritos que você fica espantado de como Ezequiel viu esse trono de glória. Nós vemos também Apocalipse, esse trono demonstrado e revelado a João e se assemelha nessa visão de Ezequiel. A Apocalipse também, nós vamos ver muitas coisas simbólicas nesse trono. Na verdade, esse trono é uma dimensão espiritual, sobrenatural. Nós não podemos entender as coisas espirituais de uma forma humana. Não podemos dimensionar as coisas sobrenaturais com dimensões humanas. Por favor, toda essa linguagem figurativa para que possamos entender. E nessa dimensão santa, a igreja precisa ser inserida para que ela possa governar sobrenaturalmente. Por quê? Porque a igreja parece que às vezes se perde na sua autoridade e na graça. E desse trono da graça surge todo o governo sobrenatural para que tenhamos uma vida gloriosa e abundante com o nosso Deus. Muito bem, vou pegar a base em Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Olha o que diz o Salmo 89, 14. Diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Olha só, justiça e juízo são a base do teu trono. Graça e verdade são esses quatro pontos como base que estão aí permeando, saturando a autoridade desse Deus Todo-Poderoso no seu trono. Graça e verdade vão adiante do teu rosto. Antes de tudo tem graça e verdade. As palavras usadas no hebraico original para essas quatro palavras, que seria justiça, juízo, graça e verdade, ou graça, verdade, justiça e juízo. Vou colocar nessa ordem, você vai entender por quê. Graça, verdade, justiça e juízo. Vou colocar aqui, ó. Graça, verdade, justiça e juízo. Com Z, juízo, certo? Graça, verdade, justiça e juízo. Isso está no Salmo 89, 14, ok? Esse é o quadrante do trono de Deus. Esse trono tem essa autoridade. Vamos colocar aqui um trono. Meu Deus, como desenhar um trono? Tem esse quadrante e dessa base, esse trono real. Meu Deus, como podemos desenhar aqui? Esse trono tem esse quadrante numa base sobrenatural. E essa figura que foi vista, aqui no caso, pelo salmista, como também Ezequiel e em Apocalipse, fala de graça, verdade, justiça e juízo. As palavras originais é Hesed, Emet, Sedek e Mishpat. Vou traduzir aqui, transliteral. Graça, Hesed. Hesed. Verdade, Emet.
justiça, tzedek, tzedek, e juízo, mishpat, chesed, emet, tzedek, mishpat. Chesed se escreve het, com pontuação para E, Samer e Dalet. Chesed. Emet. Aleph, com pontuação para E. Mem, com pontuação para E. E o Tav. Emet. Tzedek é o Sadik. Tzedek, com pontuação para E, C. Dalet. E o Kof. Tzedek. Tzedek. Certo? Então, temos Hesed, graça, Emet, verdade, Tzedek, justiça, e Mishpat. Mishpat é Mem. Deixa eu ver como se escreve Mishpat para não errar. Shin, Mish, Fei, ou Pei, aqui no caso. E por último, o Tet, não é Tav, é Tet, aqui é Tet. Tet, Mish e Shin, e aqui é Pá. Mishpat. Mishpat, que seria juízo. Por que eu vou colocar nessa ordem? Porque graça vem em primeiro lugar. O trono é a gratuidade, a graça em primeiro lugar. Isso é fundamental, entender que esse trono é da graça. Por isso diz justamente o primeiro verso que eu li, Hebreus 4,16. Olha só, Hebreus 4.16 diz: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Nós temos liberdade. Se você acompanha esse verso em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, você vai ver o sacerdócio de Cristo. Veja os versículos antes. Diz que temos um sumo sacerdote e ele está sentado intercedendo por nós. Ele subiu, atravessou os céus para tirar direito a estar nesse trono da graça. Isso é o primeiro que você, como igreja, precisa conhecer. Que você tem acesso ao trono da graça e você está com Cristo governando. Efésios 2,6, vou anotar aqui. Efésios 2,6 diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais para governar juntamente com Cristo. Esse governo está, logicamente, através do trono da graça, e nós estamos juntamente com Cristo governando. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz que ele nos transportou para o reino da sua glória. O reinado é o trono, é o governo dele. Ele nos transportou. Uma vez fomos salvos, só que fomos transportados para essa dimensão espiritualmente. É Apocalipse 3,21. Olha o que diz. Apocalipse 3:21, entre tantas passagens, diz que aquele que vencer se assentará, Jesus falando, se assentará no meu trono juntamente comigo. E nesse trono onde o Pai está governando. Vou ler aqui Apocalipse 3:21, porque está essa promessa e isso já aconteceu espiritualmente, porque a igreja já está governando. Olha a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é um só trono, não. Nós vemos sempre ele à direita do Pai, mas o trono significa essa dimensão de governo. Não vai pensar que tem um troninho lá, um troninho aqui, não. É uma dimensão de governo. É uma dimensão espiritual sobrenatural, que quem entende isso, quem compreende no espírito isso, vai ter direito a toda a riqueza abundante. O próprio Paulo começa Efésios falando sobre as abundantes riquezas que Deus nos deu na sua glória e nos deu direito a essa herança eterna gloriosa. Meu Deus, essa é a riqueza de vivermos a gratuidade de Deus. Não se esqueça que também o próprio João viu um trono e debaixo do trono saía água, fluía água. E essa água, esse rio de Deus, é o rio da gratuidade. É um rio espiritual que se conecta. Eu já falei várias vezes sobre isso. Essa é a conexão que a igreja tem ligada ao trono da graça.
Por que começa com a graça? Porque antes de mais nada, a primeira manifestação do trono da autoridade de Deus é trazer graça. Graça, primeira coisa, quando Deus se manifesta com a sua natureza, que ama, que perdoa, que restaura, que usa de misericórdia para com o homem. Antes de ele ser um Deus de juízo, porque vai terminar em juízo, já vou explicar. Termina em juízo, mas começa primeiro com a gratuidade, começa primeiro com essa bênção da salvação, sendo o dom gratuito de Deus. O lindo disso aqui, vou fazer um paralelo aqui, ó. Em Apocalipse, nós vemos a revelação desse trono, capítulo 4, versículo 2, Apocalipse 4, 2, procure lá, me acompanhe, às vezes eu erro nessas citações, me perdoe, por favor, porque eu fico aqui gravando um pouco nessa tensão, e às vezes erro, mas é Apocalipse 4, 2, se eu errar pode me corrigir, não tem problema, estou pronto para aprender. Olha só, Apocalipse 4, 2, vou ler aqui em Apocalipse 4, 2, quando João vê a manifestação e a revelação desse trono glorioso, aqui o título até diz visão do trono de Deus. Eu vou ler a partir do versículo 2 do capítulo 4. Diz assim: imediatamente eu me achei em espírito. Por isso tem que ser uma dimensão espiritual, não é uma dimensão física, não é um espaço dimensionado humanamente. E eis armado no céu um trono. E no trono alguém assentado. Esse alguém quem será? E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e sardônio. Olha só a visão. Nem vou ler Ezequiel, depois você lê Ezequiel em casa. Diz aqui, e ao redor do trono há um arco celeste. Em algumas versões está escrito arco-íris. Eu já fiz o estudo anterior que íris não tem nada a ver nessa dimensão. Íris é coisa maligna, greco-romana, cultura grega, paganismo, deleta isso da sua Bíblia, as traduções não são fiéis. O arco é celeste, e lá na antiga aliança, quando você vê no Tanakh, no Antigo Testamento, melhor falando, você vai ver arco, meu arco. Então não tem nada de arco-íris. Deleta a palavra íris, pelo amor de Deus. Então, é esse arco celeste, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. Esse é outro tema também que nós vamos tratar dos 24 tronos. E assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Tudo é algo simbólico, gente. Do trono saem relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro, um mar de cristal, diz em outra versão. Acho linda a versão que diz mar de cristal, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e na volta do trono 4 seres viventes cheios. Aí começa a explicação. Não tenho tempo para explicar tudo isso, mas começa toda essa dinâmica que o próprio Ezequiel viu lá no capítulo 1 de Ezequiel. Veja lá. Então há uma semelhança, são duas revelações diferentes, mas na mesma dimensão, cada um descrevendo como foi-lhe revelada essa misteriosa ação sobrenatural e espiritual. Então nós vemos pelo menos 4, como falei, nesse quadrante, na base, 4 pontos importantes, que é graça, verdade e justiça, que fazem parte do trono de Deus. Só que no Apocalipse, ele vai ver o arco de Deus, vou colocar aqui na graça, arco de Deus. Olha só, em verdade, vou colocar aqui, na verdade vou colocar jaspe sardônico, jaspe e sardônio, ou sardônico. Na justiça vou colocar mar de cristal, e no juízo vou colocar fogo e trovões, Olha só como é apresentado aqui para João o arco de Deus, com aquela cor sobrenatural. O que estava sentado tinha a cor de jaspe e sardônio.
Havia no trono um mar de cristal. Que coisa absurda. Vai associando isso de uma forma humana e carnal que você vai ficar perdido. Agora, espiritualmente, mar de cristal e fogo e trovões. Meu Deus, quem gostaria de ter uma visão dessa? Trovões, fogo, mar de cristal, fora as rodas de âmbar que o próprio Ezequiel viu, seres viventes, um com cara de homem, outro com cara de boi, outro com cara de águia. Meu Deus, tanta coisa. Homem, boi, leão, águia, 4 rostos com asas, as rodas e os olhos que viam tudo. Que coisa mais aberrante, meu Deus. Mas na verdade uma revelação sobrenatural. E é nessa revelação que a igreja precisa mergulhar detalhadamente. Não vou ter tempo para explicar tudo, mas vou começar com esse primeiro ponto, que é o resto, que é a gratuidade. Primeiro, porque começa com a gratuidade, começa com essas passagens que eu dei. Porque aqui, esse trono da graça é o que traz e suga a igreja para governar com Cristo. Alguém me diz, mas não, nós ainda estaremos nesse trono. Nós já estamos espiritualmente. Não esqueça que o tempo de Deus é um tempo que não é mensurado por segundos, por minutos, por semanas, por dias, por meses. Existe só um dia na eternidade. Esse dia é um só dia eterno que chama-se eternidade. E acabou. Não existe passado, presente e futuro na dimensão celestial. É um dia só eternamente, chama-se eternidade. Que dia é hoje? Eternidade. Ou seja, o que aconteceu no passado, por isso diz Cordeiro morto antes da fundação do mundo, muita gente pensa, como é que pode? Isso é espiritual. Jesus foi morto e dividiu a história antes e depois de Cristo, no seu nascimento, na sua morte, a sua história. E depois você vai ver Jesus aparecendo, vencendo a morte no Apocalipse, se assentando no trono. Tudo isso já aconteceu, está acontecendo no mundo sobrenatural. É por isso que Cristo morreu e nós fomos mortos com ele. Como? Se eu não existia nessa época. Eu já fui morto com Cristo, fui enterrado e sepultado com Cristo, ressuscitei com Cristo, e quando Cristo assumiu o trono, eu fui assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Fomos transportados. Como isso aconteceu? Na dimensão espiritual. Entenda, quem puder entender, porque o negócio não é fácil. Nessa dimensão você recebeu toda sorte de bênção, todo direito, todo tipo de autoridade. E essa é a igreja que prega a graça. Quando a igreja entende a graça, começa a compreender as abundantes riquezas da glória, as abundantes riquezas da sua graça, diz Paulo também. Paulo diz claramente que nós estamos governando e assentados com eles para governar. E toda a potestade reconhece a igreja governando juntamente com Cristo. Você diz, meu Deus, mas eu estou aqui nessa terra com essa pandemia, tantas lutas, mas espiritualmente você já está sentado governando com Cristo no trono da graça, e a gratuidade te alcançou, a gratuidade te revestiu, te justificou, a gratuidade te salvou, a gratuidade te apresentou imaculado diante do Senhor, agora como filho, assentado, herdeiro e co-herdeiro juntamente com Cristo. Se eu não entendo isso, não entendi nada do Evangelho. Querido, há muitas religiões que vão falar de amor, que vão falar de paz, amor e paz, mas a única verdade do Evangelho é a gratuidade. E se nós, filhos de Deus, cristãos em Cristo Jesus, não entendemos o governo da graça, nós não entendemos o Evangelho, porque religiões tem muitas, mas quero ver a religião que prega a graça. Me mostre uma religião que prega a graça. Me mostre uma verdade filosófica ou religiosa que ensine graça. Só o Evangelho de Cristo traz a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me emociono ao falar disso, por quê? Porque eu acredito nessa graça. E a igreja parece que não quer conhecer a graça, a igreja não quer mergulhar na graça, a igreja quer tanta parafernália. Hoje, para ser igreja, tem que pintar a igreja dessa cor, tem que pintar o prédio desse jeito, tem que trazer luzes, fumaça, amplificadores, tudo isso faz parte da metodologia como modernamente, de uma forma moderna, se louva e se adora ao Senhor. Porém, a igreja não pode se munir de ABCD coisas seculares para ser igreja. A igreja se revestindo da gratuidade, ela vai ser igreja de Cristo.
sobrenaturalmente. A igreja tem que se enriquecer na graça. A igreja não pode evangelizar porque a metodologia exige. A igreja não pode evangelizar porque sou demandado para isso, porque as estatísticas demonstram que eu devo evangelizar. Não. A igreja tomada pela gratuidade, com o governo da autoridade dessa graça, ela sozinha se move com uma mecânica santa, gloriosa, promovida pelo trono de Deus. Esse é o trono da graça, que quer salvar o pecador, que quer transformar aquele que está sucumbindo no pecado. E digo mais, se tem alguém me ouvindo, você que está na droga, você que está na prostituição, você que está querendo se matar, tirar sua vida, eu te digo, pare, o trono da graça te alcança. O trono da graça atua sobre tua vida, sobre teu lar, está atuando sobre tua família, e você estando sob essa ação da graça, tudo será transformado e a tua vida vai ter sentido sobrenatural, aleluia. Essa é a graça que a igreja precisa pegar. Essa é a graça que a igreja precisa ter e governar em graça, pela graça, porque pela graça somos salvos, aleluia. Então nós compreendendo a gratuidade desse trono da graça, o próprio salmista disse, graça. Só que depois passamos, sabe para quê? Para a verdade. Por quê? Deixa eu te falar aqui. Por que o arco de Deus? Por que o arco? Lembra quando Noé, já vimos isso? Depois da chuva, acabou tudo. E só ficou 8 pessoas e aparece esse arco. Esse é meu arco. Esse arco de Deus aparece. Esse arco está demonstrando a gratuidade, a misericórdia de Deus. Porque graça e misericórdia andam juntos no hebraico. Hesed. Essa é a graça, a gratuidade se manifestando com amor, a virtude e a glória, o poder de Deus nos dando essa misericórdia santa. Essa é a natureza do Deus querendo alcançar o homem. Então, quando vemos ali o arco, um arco de Deus, um arco celeste no trono, não é porque simplesmente está tudo coloridinho, não, é porque está se manifestando essa gratuidade. Arco de Deus. Aí vem a verdade, porque depois da graça, você é alcançado pela graça, você é salvo pela graça sois salvo, você conhece a verdade. Nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, a verdade é a transparência, a verdade é um firme fundamento que nos leva a cada dia a ter convicções santas. A fé e a verdade andam juntas. Eu tenho, pela verdade, que é a palavra, eu vou ter fé. Lembra do estudo que fizemos? Pela palavra de Deus, que é a verdade, surge a verdadeira fé, o emuná de Deus. Então, a verdade, qual é a verdade? Existe verdade absoluta? Claro que sim, é uma verdade espiritual. O relativismo maligno que já entrou na igreja diz que não existe verdade. Existe sim a verdade, chama-se Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é o Salvador, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele disse. Então essa verdade, o Emet, é onde você vai se estruturar no conhecimento do próprio Cristo e no conhecimento do próprio Deus. Quando o governo desse trono entra com graça, você é salvo e alcançado. Agora, você entra no conhecimento da pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer a palavra é conhecer a Cristo. E você se enche do conhecimento de Deus. Errais por quê? Porque esquadrinhando as Escrituras você não compreende, não entende. Quantas vezes reprovou aos fariseus porque esquadrinhando, conhecendo, não sabiam porque faltava discernimento da verdade e a própria verdade encarnada estava na frente deles e mesmo assim queriam matá-lo. Então nós temos a verdade, porque aqui apresentada diz que o que estava sentado no trono estava com aspecto de jaspe sardônio. Pensa nessa imagem, eu fico doido quando vejo essas expressões bíblicas. O próprio João falando, era como jaspe. Para quem não sabe, o jaspe é vermelho, o sardônio também é vermelho. Só que o jaspe está simbolizando o sangue de Jesus, a proteção, porque a própria verdade, sempre você vai encontrar a verdade no Salmo 91, você vai encontrar Salmo 91, 4, vou anotar aqui, Salmo 91, 4, você sabe que o Salmo 91 é um salmo de proteção, um salmo que está ressaltando a promessa de que Deus guarda o seu povo de tanta coisa maligna. E aqui no Salmo 91, 4 ele diz que a sua verdade é escudo, é proteção, é broquel. Está guardado aquele que tem a verdade e que está
reconhecendo a verdade, vive na verdade, está protegido. É por isso que a cidade santa, a Nova Jerusalém, diz que o muro é proteção. Tá bom? É algo simbólico, não significa que lá vai ter ladrões querendo dominar, não. Lá não tem ladrão, mas olha, o muro significa proteção, é símbolo de estar guardado. O jaspe, esse vermelho da verdade, é por isso que o que estava sentado era seu aspecto, como de jaspe e sardônio, louvado seja Deus. Imagina a cor que ele tinha, a glória que estava nele. E João viu esse aspecto. Essa é a verdade. Quando você conhece a verdade, você vai para o trono para conhecer o aspecto daquele que governa no trono. Aquele que tem um nome acima de todo nome. Nem no céu, nem na terra, outro nome como ele. Louvado seja Deus. Então, eu preciso entender que essa simbologia está paralelamente sendo relatada aqui com Salmo 89 e Ezequiel 1, você pode ver também Ezequiel capítulo 1, você vai ver também ideias e figuras daquilo que é o trono de Deus, tá bom? Então, você tem esse jaspe trazendo a ideia de verdade. Uma vez que você mergulhou na verdade por conhecer a graça, agora você conhece a Deus e vive a glória com Deus nessa verdade santa, agora você entra na justiça. Justiça, por isso que eu sempre digo que a justiça leva ao reino. Venha o teu reino e será feita essa vontade do Senhor. Qual é a vontade? Que todo mundo seja justo, que todo mundo seja justificado. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, reino e justiça e reino andam juntos. Então, quando nós falamos de Sedec, que é justiça, nós vamos ver a santidade de Deus. Quando diz mar de cristal, João fala isso em Apocalipse 4, mar de cristal, vou colocar aqui santidade. A santidade. Quando falamos de justiça, estamos falando dos princípios sobrenaturais do próprio Deus. Porque nosso Deus tem atributos sobrenaturais de justiça. Esses princípios santos, numa ordem moral, ética, espiritual, são princípios que devem nos reger. Quando uma pessoa conhece a verdade, por conhecer a verdade, ela é liberta do pecado, da maldade, da promiscuidade, de tudo que é obra da carne, do adultério, da fornicação, do roubo, da carnalidade. Todo dia lutamos para matar esse homem, porque a verdade nos liberta. Conhecer a verdade nos liberta. E você se torna um justo e anda em Sedec, santidade. Sedec, justiça e, logicamente, santidade. Os justos são santificados. Os que são considerados justos por Deus são aqueles que estão no processo de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, diz o escritor de Hebreus. E esse mar de cristal, por que cristal? Se refere à transparência. Imagine esse mar, a clareza, a pureza desse mar que ele viu de cristal. Que coisa maravilhosa, que coisa mais sobrenatural e gloriosa. Isso deve ser analisado. Então, mar de cristal se refere à santidade e à justiça de Deus. Só que depois diz juízo. O Salmo 89:14 diz que também é juízo. Por quê? Porque Deus julga, Deus se ira. Deus se vinga. Deus, como é um Deus de justiça, ele vai julgar como juiz. Ele vai atuar. Ele vai mandar fogo. Ele mata. Ele é juiz. E o juízo dele, meu irmão, é um juízo justo. E quem pode escapar do juízo de Deus? Tanta gente fazendo coisas às ocultas, tantos políticos aí roubando, tanta gente fazendo falcatrua, quantos pastores cristãos, gente da igreja fazendo coisas às escondidas. Parece que ninguém está vendo, mas o juízo está chegando. O juízo está chegando. E esse juízo é mishpat. Esse juízo faz parte do quadrante do trono de Deus. Esse juízo traz fogo, trovões. É o que o João viu, fogo e trovões. É o que vem para a terra, fogo e trovões. Tudo que vem como julgamento para a terra agora é fogo e trovões. É miséria. E Deus vai derramar essas taças de juízo, porque Deus é justo. Então, primeiro, ele dá a graça.
A pessoa tem que aceitá-lo pela graça. Ele conhece a verdade. Ele é justificado. Agora, com o juízo, ele é livre do juízo. Ele é liberto do juízo. E ele, como igreja, passa nesse trono a julgar. Você sabia que você vai estar como um julgador, aquele que vai estar governando juntamente com Cristo? Porque toda pessoa que rejeita a graça, ele opta pela mentira, não vai viver a verdade, ele se tornará injusto perante a justiça de Deus. Porque só há injustiça porque existe a justiça de Deus. E quando vem ao juízo, ele será julgado e será condenado. Pense nisso, você precisa crescer nesta graça, a igreja precisa ter a autoridade do trono da graça e podemos nos achegar confiadamente para governarmos juntamente com Cristo. Que o Senhor te abençoe, que Ele abra a tua mente e teu coração e nos ajude para que possamos crescer nessa graça santa e termos a autoridade do trono da graça em nossas vidas. Não esqueça, meu amigo, que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. E te convido a estudar juntamente comigo na Universidade do Reino. Lá no link, na descrição do vídeo tem um link lá que você pode clicar. Na Hotmart você pode estar adquirindo matérias preciosas para você ser edificado. E nos ajude a divulgar. Se você gostou desse vídeo, comente, fale alguma coisa. Estamos aqui para lhe atender. Dê um like e seja conosco promovendo o poder da palavra de Deus. Te amo em Cristo. Deus te abençoe.